Prós e contras. E para o debate de hoje aqui no Prós e Contras, nós recebemos no estúdio o especialista em direito eleitoral Cristiano Vilela e o senador do Podemos do Ceará, Eduardo Girão. Conosco também, mas de forma remota, ou seja, por videoconferência, o senador pelo Rio Grande do Sul, Lazier Martins. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. O que nós temos aqui a discutir é que o 7 de setembro foi marcante, como já tinha sido do ano passado. A mobilização foi gigante, de milhões de pessoas nas ruas. A crítica, sim, de parte da oposição de que o 7 de setembro teria sido, digamos, tomado pelo candidato Jair Bolsonaro, mas é preciso também lembrar que nas manifestações próprias apenas do candidato, ou como presidente ainda no ano passado, é ele quem tem arrebanhado pessoas, tem levado pessoas às ruas. Um movimento que a gente viu lá, por exemplo, das diretas já, depois no Fora Collor, e vimos também depois em 2013, vimos também uma série de manifestações, mas neste momento é o único candidato. Bom, vou começar com o senhor, senador Girão, seja bem-vindo uma vez mais. Na sua opinião, é isso que vai decidir a eleição? Porque eu fiz uma comparação que, para mim, chama muita atenção. Eu tenho uma maioria, suposta maioria silenciosa, a tomar pelo valor de face das pesquisas, em que a gente vê claramente ali um candidato, no caso Luiz Inácio Lula da Silva, liderando a maioria das pesquisas. Jair Bolsonaro aparece em segundo. Nas ruas a gente vê uma mobilização muito, mas muito maior, gigantesca, em favor de Jair Bolsonaro. Em que pese o fato do 7 de setembro. Mesmo tirando o 7 de setembro, é Jair Bolsonaro quem leva as pessoas nas ruas. Qual é a maioria que vai vencer a eleição? O que define realmente uma eleição, na sua opinião? Olha, Adalberto, em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Uma honra estar aqui nos estúdios, no Prós e Contras. Acredito que tem um efeito muito forte às ruas. Eu sou novo na política, 3 anos e meio, mas a gente sempre tem a temperatura das ruas, como é que está a movimentação. E a gente viu que o 7 de setembro não foi brincadeira, né? Foi uma gigantesca mobilização que eu acredito que transcendeu até dos apoiadores do Bolsonaro. Claro que a maioria foi de apoiadores do presidente, mas eu vejo muita gente gritando pela liberdade, porque o que o STF está fazendo com o país, alguns ministros, é algo surreal e isso tem incomodado. Eu vinha no avião aqui para São Paulo e as pessoas conversando comigo, passageiros, dizendo, mas aí mostrando a imagem do ministro Alexandre de Moraes, olha, isso aqui tá difícil demais. E eu conversando assim, aí o marido falou, Alexandre de Moraes, aí a esposa disse, não fala isso, porque pode ter ouvidos aqui, o avião. Né? A parede ter ouvidos. Senador, então, já tem esse autopoliciamento das pessoas. Isso é que é ruim. Claro, isso é que é ruim. Seguramente. Né? Mas eu acredito que o 7 de setembro foi um grito de liberdade. Né? No nosso bicentenário, eu acho que ali se levantou muita gente e a Constituição está ao lado do cidadão para ter liberdade de expressão, para não ter receio de falar as coisas. Então eu acho que essa onda é muito positiva para o país e eu acredito que estamos há 20 dias das eleições, né? 20 dias a partir de hoje, e eu acho que essa maioria silenciosa, que isso é verdade, uma maioria silenciosa, principalmente no Nordeste, que é um pouco preocupante com relação a para onde é que vai se manifestar, né? Em termos de voto. Tá. Doutor, já vou ouvir o senador Lazier Martins, que está conosco remotamente. Doutor Vilela, eu preciso ouvi-lo. Há um questionamento do ponto de vista da legalidade. Aliás, o TSE está ouvindo uma série de reclamações em relação a isso dos outros candidatos. Mas eu preciso aqui ponderar 2 fatos, e são 2 fatos mesmo. Eu, como repórter, cansei de cobrir o 7 de setembro para saber onde é que as pessoas iam passar o feriado. Na praia, no campo, em qualquer lugar, se iam viajar para o exterior. Ou seja, este 7 de setembro, de alguma forma, este modo de comemorar o 7 de setembro está, sim, intrinsecamente ligado a este governo. É um fato. Não houve isso em outros 7 de setembro. Bom, isso é um fato. A outra coisa é que a gente viu das pessoas um pedido por liberdade. Se a Constituição tem lá também algum pedido, a Constituição não tem, ela tem valor, ela tem lei estabelecendo, é a da liberdade. Isso é uma manifestação popular. Agora, é claro, estamos num ano eleitoral, é natural que as pessoas também, e elas têm direito de fazê-lo, se manifestem politicamente. Isso realmente é capaz de gerar algum problema do ponto de vista da legislação eleitoral, na sua opinião? Olha, Piotr, é uma satisfação estar aqui contigo, com os senadores aqui presentes, senador Girão, senador Lazier, por via remota. Olha, eu tenho separado bem
o evento agora do 7 de setembro em dois, né? Nós temos um evento que é aquele evento que a sociedade foi às ruas, seja na Avenida Paulista, na Avenida Beira-Mar, nas diversas capitais, né, do país, nas principais cidades do país, onde nós vimos uma manifestação voluntária do cidadão, onde o cidadão foi, no gozo da sua liberdade, colocar sua posição política, sua opinião do ponto de vista ideológico, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de ideias. Isso é uma manifestação democrática e muito bonita. Agora, tem o outro lado, que é o evento oficial que foi realizado pelo presidente da República no Palácio do Planalto, ali o evento com o desfile militar e com as atividades de Estado. Nesse evento, o presidente da República, eu vejo do ponto de vista jurídico, que ele acabou extrapolando um pouco da medida. Nada do outro mundo. Então, você tem ações aí, alguma repercussão que diz, olha, ele vai ter a candidatura cassada, tudo mais. Não é nada disso, não tem potencialidade para isso. Agora, que ele, de fato, ali, no discurso dele, ele extrapolou um pouco dos limites que ele teria naquele evento, isso sim, e com certeza vai sofrer algumas punições com relação a isso, em termos de multa, em termos de restrição de usar essa imagem no horário de televisão. Agora, a opinião que ele colocou, as manifestações que ele fez no Rio de Janeiro, onde ele esteve presente e onde a sociedade fez nos 4 cantos do país, essa manifestação ela é bem-vinda, é democrática e todos os candidatos podem e devem promover esse tipo de atividade. Senador Lazier, seja bem-vindo. Na sua opinião, o que vai decidir a eleição? Essa maioria que a gente viu no 7 de setembro ou que tem abertamente apoiado o candidato Jair Bolsonaro, presidente e candidato à reeleição, ou o que a gente tem visto nas pesquisas? Bem-vindo, senador. Obrigado. Prezado Piotr, meus colegas de debate, meu irmão de causas, senador Girão, doutor Vilela, essa pergunta é muito intrigante, Piotr. Você está perguntando o que vai decidir as populações que foram às ruas ou as populações que ficaram em casa escondidas. Esse é o dilema. Eu acho que temos um indício. O eleitorado do Bolsonaro é muito grande. Foi aos milhões. Eu exerci jornalismo por décadas. E cobri muitas posses de presidente, cobri as diretas já, cobri a visita do Papa João Paulo II no aterro do Flamengo em 1980, tinha quase 1 milhão de pessoas lá, mas nunca tinha visto coisa igual como agora. Aquela multidão que se perdia do olhar na Avenida Paulista, a da Atlântica, no Rio, a de Brasília, um indício de que o eleitorado do Bolsonaro é muito grande. Agora, as pesquisas estão dizendo que vai ganhar o outro. Então, a gente fica intrigado. Então, o pessoal que está em casa, que não quer aparecer, esse é que vai ganhar as eleições? Essa é a pergunta, esse é o dilema irrespondível. Só as urnas vão responder. Uma certeza eu tenho. Vai ter muito voto para o Bolsonaro. Agora, a segunda questão, ele extrapolou? Eu acho que não. Porque o presidente Bolsonaro é o presidente da República, ele convocou a população para vir às ruas comemorar a data histórica de 200 anos da independência, motivo de toda a euforia. Aí, como convidante, como protagonista da festa, ele foi para lá, terminou a solenidade, aí ele foi ao encontro como um cidadão brasileiro, sendo ao mesmo tempo presidente da República, ele foi comemorar junto com os demais, tirou a faixa, foi para lá. Concordo que ele poderá sofrer alguma multa por ter se valido das imagens para propaganda de televisão, mas só até aí. No mais, ele foi comemorar a retumbante data dos 200 anos da independência. Senador Girão, eu vou entrar ainda nesse tema porque isso me chama a atenção. Eu disse que eu fiz várias coberturas aqui de que, por exemplo, as emissoras de rádio, por exemplo, em São Paulo especificamente, e você via isso também no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles onde havia esse movimento de saída das pessoas nos feriados, de se preocupar em dar informação do trânsito.
Era isso que a gente via com muita frequência. Sim. Desta vez, as emissoras, não só de rádio e televisão, como toda a imprensa, se mobilizou para cobrir essas manifestações, porque elas prometiam ser gigantescas, tal como elas foram. Aí a gente vê a reclamação de parte da oposição dizendo: o 7 de setembro foi tomado por um lado apenas, mas o 7 de setembro acontece há muito tempo. O 7 de setembro sempre esteve aí. O que parece muito claro é que as pessoas estavam dispostas de alguém falar por elas e elas adeririam isso naturalmente em defesa de símbolos nacionais. Não lhe parece claro isso? E talvez a gente esteja vendo um ex-patriota reclamando do ontem, com uma preocupação do anteontem, do que ele não fez quando esteve no poder ou quando esteve na oposição, não importa, mas a gente não via esse discurso do 7 de setembro nos candidatos nas outras eleições, a gente está vendo isso agora. Pois é, eu acredito que um dos grandes trunfos do presidente da República foi ter resgatado o verde e amarelo, ter resgatado as cores da bandeira do Brasil, o amor pelo país, né? Porque nesses últimos governos, isso é fato, e eu quero abrir um parênteses aqui, num país onde tem uma mínima de justiça séria, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não era para ser nem candidato, ele não era para estar nem disputando a eleição, pelo que aconteceu, Petrolão, Mensalão, condenado em 3 instâncias, isso é fato. Mas a bandeira que era utilizada anteriormente continua agora, não adianta escamotear, do outro lado, do lado do PT, é a bandeira vermelha. Isso que a gente viu acontecer nesses últimos 7 de setembro, antes desse governo. O que a gente percebe agora é um sentimento bonito do povo brasileiro. E eu repito, eu acredito que isso transcende, é um sentimento que não é especificamente de um partido político, é algo que transcende, é liberdade. O brasileiro está incomodado com esses avanços. Você vê hoje um Supremo Tribunal Federal agindo como um partido de oposição do país, né? Então isso incomoda o cidadão de bem que é independente com relação às suas posições políticas. E eu vi muitas famílias nas ruas, né? Eu vi idosos, eu vi crianças, e assim, algo bonito de um sentimento de resgate do patriotismo. Então, eu vejo assim, bonito isso acontecer. Claro que a gente precisa ter cuidado, né, com o fanatismo, né? A gente precisa ter equilíbrio em tudo, mas esse resgate dos símbolos nacionais, isso é muito importante, essa tomada de consciência do povo brasileiro que cada vez mais está abraçando o seu país, e não tem outra. A gente, nesse momento, precisa ter muita atenção. Outra coisa, Adalberto, o brasileiro gostando de política, eu quero insistir nisso. Sim. Cada vez mais, e o seu programa é um dos que faz as pessoas pensarem, refletirem sobre isso, colocando os dois lados sempre. Eu acho que o brasileiro ele está se apropriando. Eu vejo num voto que eu dou no Senado, as pessoas imediatamente nas redes sociais, como é que foi esse voto? Por quê? Isso é muito bacana, isso dá esperança, otimismo com o futuro do Brasil. E o Senado, que está de joelhos hoje, a gente não pode ficar culpando só o STF, porque o Senado é conivente com o que está acontecendo, com esse avanço aí de uma ditadura da toga. É fundamental que o povo brasileiro escolha bem os seus senadores, que não tenham rabo preso, que tenham posições claras sobre o equilíbrio e independência entre os poderes, sobre esses inquéritos abusivos que a gente está vendo. É importante que você que está em casa, que está assistindo o programa, pergunte, pesquise sobre a vida do candidato para levar para o Senado ares novos, porque a situação lá está um pouco complicada, mas vai melhorar se Deus quiser. O Senado está prostrado, como disse aqui o senador Girão, em que pese, e aí é um fato jornalístico que a gente tem noticiado aqui há muito tempo, um grupo de senadores, do qual fazem parte o senador Girão e também o senador Lazier e outros senadores, que têm apresentado uma série de moções convidando os ministros do Supremo para justamente prestarem esclarecimentos de posições que boa parte do mundo jurídico tem questionado do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade. E o senador Lazier, só um detalhe importante, ele já vem fazendo isso desde o mandato passado, né? Então ele é um que insiste bastante nisso, porque não é de hoje que o STF está abusando, já vem de muito tempo. Doutor Vilela, vou me valer da sua condição de advogado brilhante, de conhecedor do direito. Quando a gente vê as pessoas falando sobre liberdade, eu confesso ao senhor que não esperava isso, porque não esperava que esta pauta estivesse em discussão. Porque eu sou filho dos anos 70, cresci nos anos 80 na escola, vendo a redemocratização do país e a Constituição de 88. Esta pauta dos direitos de
de se exprimir, o direito à liberdade, já a mim parecia absolutamente pacificada. E posso lhe dizer que passei boa parte da minha vida de jornalista e devo a possibilidade de ser jornalista justamente à liberdade que se tem de expressão nesse país, mas eu não imaginava que chegaria agora aos 50 anos de idade, vendo 31 anos de profissão, vendo essa questão ser apontada pelas pessoas nessa manifestação do 7 de setembro, requerendo liberdade. O que o senhor acha que aconteceu nesse período de tempo para a gente ver decisões, tanto do TSE agora, que estão sendo questionadas, como do Supremo Tribunal Federal, que estão afrontando a lógica da liberdade tal como a conhecemos lá nos anos 80 e que foi referendada pela Constituição de 88? Olha, Piotr, nos últimos anos eu vejo que nós tivemos diversas situações onde os poderes constituídos acabaram por ultrapassar um pouco dos seus limites constitucionais. E aí, especialmente, nós vemos a questão do ativismo judicial. Então, uma série de situações onde o judiciário acaba ocupando espaços que, do ponto de vista legal, deveriam ser ocupados pelo executivo, pelo legislativo. Falhas também que ocorrem em relação ao executivo, por vezes, extrapolar os seus limites, passando pelas prerrogativas do legislativo e uma série de situações como essa. Essas situações, quando elas passam a ocorrer de uma forma permanente, de uma forma constante, elas geram um grave problema nas instituições e, principalmente, elas geram uma restrição nos direitos elementares do cidadão. Por isso que, em situações como essa, a sociedade ela tem colocado a sua posição nesse sentido. E, especialmente, como bem mencionado pelo senador Girão, nós estamos agora num processo eleitoral onde, por vezes, as pessoas acabam entrando no fla-flu da disputa presidencial, que é a disputa que mais chama atenção, mas é importante que o cidadão passe a se ocupar das eleições para deputado federal e estadual, passe a se ocupar para as eleições a senador, as eleições ao governo do estado, mas principalmente as eleições do legislativo, porque um legislativo forte, ele faz com que as garantias constitucionais elas possam ser cada vez mais respeitadas e resguardadas. Então, é importante o cidadão tomar bastante cuidado, tomar bastante atenção com relação às eleições do Legislativo. Senador Lazier, o senhor tem uma experiência na crônica jornalística muito maior do que a minha. O senhor imaginou que chegaríamos a um ponto de, em 2022, as pessoas saírem às ruas e levantarem cartazes pedindo a liberdade, a manutenção da liberdade de expressão dela? Porque a gente está vendo, por exemplo, neste caso especificamente, decisões vindas do Supremo Tribunal Federal, e eu estou falando daquele inquérito do fim do mundo, que é a expressão que o Marco Aurélio de Mello, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, cunhou internamente para falar sobre esse inquérito que hoje é liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, de uma série de coisas e absurdos, como a relação a esses empresários, por exemplo, nenhum deles tinha foro privilegiado, estão todos dentro daquele inquérito. E a preocupação é que se cabe todo mundo, para que serve a lei? O foro privilegiado agora passou a ser de todo mundo, porque é esse o entendimento do Alexandre de Moraes. E foro privilegiado não é privilégio para ninguém nesse aspecto. Além de trazer uma série de distorções em relação a senadores que terem, digamos, liberdade para julgar senadores. Qual é a sua opinião, senador, diante disso? Aonde podemos recorrer? Ao que mais podemos recorrer? Olha, amigo Piotr, essa verdadeira degeneração da política, esse atropelamento da Constituição, já era para mim, já que foi o começo da sua pergunta, já era uma intuição, talvez uma premonição, porque eu saí da imprensa, onde estava por décadas, exatamente por indignação com os rumos da política, que eu criticava diariamente diante de câmeras e de microfones. E ao chegar no Senado Federal, eu já levei pronto um pedido, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 35/2015, que protocolei no iniciozinho de abril de 2015, recém-chegado no Supremo, para mudar o sistema da indicação, porque já tinha percebido que o Supremo estava aparelhado por uma facção ideológica, já com mais da metade dos ministros que estavam lá para dar andamento a uma transformação social e econômica do Brasil conforme a ideologia esquerdista. E de lá para cá tenho lutado muito para prosperar essa PEC 35, mas não há jeito de andar, porque os presidentes, seja da CCJ, seja do Senado, não têm deixado.
o meu prezado amigo Girão tem atuado na mesma linha e com muito vigor, mas não temos conseguido. Então, para mim, não é novidade nenhuma e a coisa vai piorar se, por exemplo, o PT ganhar essas eleições, porque aí mesmo é que haverá uma afronta a esses itens, o artigo 5º sobre a liberdade de expressão, o artigo 129 sobre o que era privativo do Ministério Público e que o Alexandre de Moraes assambarcou para ele, agora não precisa mais Ministério Público para ele, o artigo 220, o da liberdade de imprensa, liberdade de opinião, tudo isso está sendo enxovalhado e vai piorar, não tenham dúvida, nós estamos a caminho da Argentina. Hoje temos praticamente todos os países da América Latina dominados pela ideologia socialista, que não deu certo em lugar nenhum. Então, o momento é muito delicado, é muito perigoso, é preciso conscientização. Vou na mesma linha do Girão, temos que alertar o eleitorado brasileiro em pensar bem em quem vai colocar dentro do Congresso, que é onde as coisas acontecem, onde a legislação é alterada e para pior, como poderá ser. Porque é muito engraçado estar aí batendo no Bolsonaro por ter feito comícios no 7 de setembro, mas ninguém lembra, ninguém salienta, ninguém repisa o fato de que o outro candidato não poderia estar concorrendo. Ele foi condenado em 3 instâncias, ele fez malversação de verbas, foi condenado por lavagem de dinheiro, ele usurpou verbas bilionárias do BNDES para investir em países socialistas. Isso aí não é lembrado por ninguém. Então, nós estamos vivendo uma barafunda político-eleitoral jamais vista. Pois não. Enquanto que os ministros do Supremo já passaram do avanço meramente judicial, do ativismo judicial e ingressaram no ativismo político, que é o que eles estão fazendo. Então, esse momento é delicado e ainda bem que a Jovem Pan vem exercendo um trabalho espetacular, histórico, memorável, em debater o dia inteiro essas questões, enquanto outros órgãos de imprensa importantes estão alienados ou comprometidos com outra ideia. Era isso. O que é assustador que jornalistas não percebam, ou parte dos jornalistas não perceba o drama que é perder a liberdade, que é a única razão do jornalista conseguir trabalhar. É simples assim. Senhores, eu tenho mais 1 minuto para cada um, uma consideração final. Senador Girão, eu começo com o senhor. Eu entendo o seu ponto de vista de que, obviamente, tem que passar pelo Congresso. A escolha de parlamentares, sobretudo no Senado, que é o que a gente pode chamar de, digamos, uma espécie de corregedoria do Supremo. Muito pouco pode fazer, mas, enfim, pode fazer muito mais, a começar, obviamente, de trazer ministros do Supremo para prestar esclarecimento, ou até eventuais processos de impeachment. Mas nós temos hoje os 2 outros poderes acuados pelo Supremo. A gente já viu muita decisão do Supremo afrontar decisões do Congresso Nacional, como também do Executivo. É possível, antes que se troque, obviamente, depois do período eleitoral, que esses 2 poderes se unam para falar para o Supremo há um limite e a Constituição determine esses limites? Olha, eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Mas você vê que no dia 8 de setembro, depois do recado que o brasileiro deu nas ruas, teve um evento, no dia 8 de setembro, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do STF, num local controlado, longe da população, né? Ou seja, é uma ilusão aquilo ali. E eu vejo que está blindado, precisa trocar, precisa mudar senadores. Isso é uma grande realidade e está nas mãos do brasileiro. A gente não pode desistir disso. O que estão fazendo, vou dar um exemplo apenas do Luciano Hang. Por mais que a gente possa discordar de algumas pautas dele, isso não existe em nenhum lugar do mundo, a não ser em tirania, em ditadura, porque até o Twitter já reconheceu e já está pedindo aí ao ministro Alexandre de Moraes que reconsidere a situação. Olha a que ponto nós chegamos. Então isso é calar, isso é ou não é interferir nas eleições? No meu ponto de vista, isso é uma interferência direta do TSE nas eleições, porque se tira um cara que tem 5 milhões de seguidores, que mobiliza, que agita, no bom sentido da palavra, comparando os governos,
eu acho que isso não é correto, não é justo. Então, é um momento crucial do país, mas eu tenho convicção de que o bem, a verdade e a justiça vão prevalecer, porque o povo brasileiro acordou, está mobilizado, está se manifestando, e isso vai ser um decisivo para os nossos filhos e para os nossos netos. Doutor Vilela, um minuto para o senhor, por gentileza. Há excessos hoje do TSE e posicionamento mais de um lado do que do outro? Olha, com relação ao TSE eu não vejo. Eu vejo que a disputa eleitoral, as disputas eleitorais de uma forma geral, elas são bastante disputadas, bastante brigadas e é natural que um adversário entre com ações, perceba eventuais incorreções feitas pelo adversário e isso faz parte do jogo democrático. O que eu vejo é que nesse momento de grande efervescência política e onde tem episódios como esse que são questionados, bem mencionados sobre a questão do Luciano Hang, né, e alguns episódios que são mencionados aí de grande discussão sobre os limites das decisões judiciais, é natural que esse debate floresça agora. Agora, o que eu vejo que é importante é que essa discussão, ela leve numa tomada de posição da sociedade. Sim. E a forma oportuna de se tomar posição é através do voto. Não apenas, repito isso, no voto presidencial, mas no voto especialmente ao parlamento. Senador Lazier, eu tenho mais 30 segundos. Me desculpe por uma consideração final do senhor, por gentileza. Eu diria que nós estamos diante de uma encruzilhada eleitoral daqui a pouco. Ou vamos para a esquerda e se abala profundamente a democracia, ou mantemos a democracia. Esse é o dilema que tem que ser enfrentado e refletido pelo eleitorado. Tomara que preservem a democracia. Senador Lazier, senador Girão, doutor Vilela, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. A gente tem a enquete para a gente ver o resultado da enquete, Demetrios, vamos lá? Olha aí, a gente perguntou a você, a mobilização das ruas é que tem o poder de decidir a eleição? Aumentou, inclusive, 90,27%.